Meus amigos, com relação ao crime de concussão, o artigo 316, ele fala assim, ó, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora das funções, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então aqui, meus amigos, é a exigência. E o que é a exigência? A exigência é eu coagir, tá certo? O particular a ceder aos meus reclamos, a me fornecer uma vantagem indevida àquela que eu não faço jus. E por que o particular, ele cede àquela imposição, àquela determinação do funcionário público? Porque ele teme represálias, porque ele teme pelo que o funcionário público vai realizar, vai tomar de ato. Tá ok? Então ele acaba que cede aquela exigência, aquela determinação. Lembrando que isso o funcionário público faz por conta da sua função. Não é um policial rodoviário, por exemplo, federal, que ele para um veículo, né, numa rodovia e exige que para liberar aquele indivíduo, sem tomar as devidas providências, porque o carro está todo irregular, porque ele foi pego numa velocidade incompatível, tá ok? Ele exige, ele determina que aquele indivíduo pague certa quantia. Aquele indivíduo paga porque ele não quer ver as ações que aquele policial rodoviário federal poderia adotar, tá ok? Então, está relacionado com a função. Quando que se consuma esse crime? Com a exigência, com aquela determinação, com aquela coação. O entregar ou não entregar a vantagem ao funcionário, perfeito, é só exaurimento se acontecer. Entreguei a vantagem, exaurimento do crime. A consumação é com a exigência. Perfeito? Vejam bem, o legislador alterou a pena de 2 a 12 anos, aumentou a pena máxima ali, por quê? Porque a pena anterior de corrupção passiva com concussão era a mesma. E o delito de concussão que tem exigência é mais grave, então ele merece uma reprimenda maior. Tá ok? Continuemos. Vejam bem, dentro do crime de concussão, nós temos o excesso de exação. Excesso de exação é como se fosse uma concussão, mas mais específica, com uma finalidade voltada para um objetivo só. Então, vejam bem, excesso de exação é uma cobrança de tributos. O crime existe por conta do excesso. Vejam bem, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber que é indevido, ou quando devido emprega na cobrança um meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, a reclusão é de 3 a 8 anos. Então agora, meus amigos, não estamos falando de qualquer vantagem ilícita, não. A vantagem agora está ligada ao tributo, à contribuição social, que é o quê? Que tem dentro dele o quê? Impostos, taxas, isso tudo é tributo, contribuição social, né? Então, meus amigos, vejam bem, aqui o funcionário tem duas formas de agir. Funcionário público, sempre. Ele exige do cidadão, ele impõe como obrigação, ele demanda, ele ordena à vítima que lhe entregue, que lhe pague um tributo que é indevido, ou seja, que é ilegal, que é ilegítimo. Então, se aquele tributo é ilegal, ele não pode cobrar. O tributo não existe, ou ele foi considerado inconstitucional, então ele não pode cobrar, senhores. Tranquilo? Então vejam bem, vamos dar um exemplo da taxa de segurança pública, que existia há um tempo atrás, né? E hoje as hipóteses de cobrança se reduziram assustadoramente. Há um tempo atrás, a Polícia Militar, por exemplo, para lançar efetivo num determinado evento, ela tinha que cobrar do organizador do evento pagamento de taxa de segurança pública. A taxa foi considerada inconstitucional, ou seja, ela não pode ser cobrada.
Então, se eu venho e faço a cobrança de uma taxa de segurança pública, e eu sei que ela é indevida porque foi considerada inconstitucional, eu caio exatamente aqui, ó, eu exijo algo que é indevido. Vamos continuar. Segunda forma de cair no excesso de exação é aqui, ó, quando o devido emprega na cobrança um meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Meus amigos, imaginem, eu tenho vários impostos que eu tenho obrigação de pagar, não é? Por exemplo, vamos colocar o IPVA. O IPVA não é um imposto que eu tenho obrigação de pagar? É. Mas existe um modo de cobrança, né? O Estado ele pode me inscrever em dívida ativa e assim vai. Tem um modo de cobrar. Agora imaginem aqui, senhores, ok? Se o poder público ele monte determinada equipe equipada com sirene, com microfone, etc., armados até o dente, vai lá na casa do proprietário do veículo automotor, né, e o aciona através de megafone: ô mal pagador, vem aqui, desce aqui para você pagar o seu IPVA, aponta a arma para ele, e etc. Não, isso não é o meio devido, ok? Isso é muito vexatório, é muito gravoso. Eu empreguei na cobrança algo além do que ele teria que suportar. Então, isso também cai em excesso de exação. Apesar de devido, a forma de cobrança não foi adequada. Cai em crime do mesmo jeito. Agora, vejam bem, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, a reclusão é de 2 a 12 anos, senhores, não mais de 3 a 8. Então, o que a gente conclui? Que o parágrafo 2º é uma modalidade qualificada do excesso de exação. Então, o excesso de exação é quando o funcionário exige algo que é indevido ou cobra um tributo também, que é, apesar de devido, a cobrança não foi correta, foi vexatória, foi humilhante, foi gravosa. Quando o funcionário, no parágrafo 1º, faz essa cobrança, o legislador está entendendo que ele faz a cobrança e recolhe esse valor aos cofres públicos. Então, aqui, ó, no nosso exemplo da taxa de segurança pública, eu pegaria aquele valor e depositaria para o Estado, recolheria aos cofres públicos. Agora, se eu pego esse valor e recolho para o meu bolso, aí o excesso de exação é o qualificado. A pena é muito maior, de 2 a 12 anos. Ok? Continuando. Esse crime é extremamente importante para a nossa prova. Corrupção passiva, eu tenho que conseguir entender e diferenciá-lo do que nós falamos. De quê? Da concussão. Por isso que eu pedi para vocês, na concussão, gravarem bastante a palavra exigir. Porque na corrupção passiva, vejam bem, o funcionário público também visa uma vantagem indevida, por conta de não desenvolver um ato de ofício. Mas aqui os verbos empregados são diferentes. Eu não vou ver o verbo exigir. Vejam bem, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas sempre em razão da função, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Meus amigos, a corrupção passiva é um crime também totalmente voltado para a função pública. O funcionário público pratica corrupção passiva porque desenvolve função pública. É baseado na função que ele desenvolve, é que ele faz a cobrança indevida. É baseado na função que ele quer receber uma vantagem indevida. E vejam bem, tudo está atrelado ao ato de ofício. O funcionário ele quer receber algo, uma vantagem ilícita, para não desenvolver seu dever legal,
para não desenvolver as suas atividades funcionais, o seu ato de ofício. Temos quais verbos aqui, professor? Solicitar, receber ou aceitar promessa. Vamos lá. Solicitar quer dizer pedir de forma velada. Receber quer dizer estou totalmente passivo. Alguém me oferece e eu recebo. Então, aqui no receber, o autor não toma um posicionamento. Não é ele que age primeiro. É o particular que oferece a ele a vantagem. E aí ele recebe, ele pega a vantagem. O aceitar promessa também pressupõe comportamento passivo por parte do funcionário público. Alguém lhe oferece uma promessa para que ele não desenvolva seu ato de ofício e ele aceita a promessa. Mas qual que é a diferença do receber e aceitar promessa? Que o receber é algo presente. Né? O cidadão colocou o dinheiro no meio do documento do carro e passou para o policial rodoviário federal. Quando o policial rodoviário federal recebe aquele documento e verificando as irregularidades, pega o dinheiro e deixa de tomar o ato de ofício dele, ele recebeu uma vantagem indevida. O aceitar promessa é algo futuro. O motorista desse carro que foi parado e estava todo irregular, ok? Ele fala com o policial rodoviário federal, fala assim, não, eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou trazer aqui R$500, ou vou transferir para a sua conta. Algo futuro. Quando o policial rodoviário federal aceitou a promessa, ele cometeu o crime de corrupção passiva. E o solicitar é quando esse mesmo policial rodoviário federal toma a atitude. Parou o carro, verificou lá pneu careca, farol queimado. Aí o policial rodoviário federal, ao invés de tomar a atitude devida, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, o que ele faz? Ele fala assim, ó, o posto aqui está com muita deficiência, nós não temos café, não temos material de limpeza, se você quiser contribuir para a nossa convivência melhor aqui, nós podemos resolver isso. Ou seja, para não agir, para não tomar as providências legais, ele solicita, ele pede de forma mais tranquila, né? De forma a não causar a exigência, o constrangimento, ok? Então, nesse caso, ele cai em corrupção passiva. Eu só peço a vocês para não confundir solicitar, que é um pedido mais velado, é pedido, com a questão da exigência que está lá na concussão, que aí realmente é uma imposição. Ó, se não acontecer isso, eu vou te prender. Se o traficante, se você não me entregar R$3.000 agora, estará preso. Ou seja, é algo impositivo, ok? Vejam bem, a partir do momento que o cidadão solicita, pediu veladamente, recebeu a vantagem, pegou o documento e se apropriou do dinheiro, aceitou a promessa, não, pode transferir os R$500 para minha conta que eu vou resolver, já está consumado o crime. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu solicito, de repente o particular não aceita, mas o crime já aconteceu. Por quê? Porque ele se consuma com a própria solicitação. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Então, senhores, a pena do caput é aplicada quando eu solicito uma vantagem, já cometi o crime, mas mesmo assim eu pratico o ato de ofício. Sabe quando isso vai acontecer? Jamais, porque se o funcionário público solicitou a vantagem, recebeu uma vantagem, é claro que ele não vai praticar o ato de ofício, porque de repente o particular vai levá-lo, vai denunciá-lo pela questão da solicitação, recebimento ou aceitação da promessa. Então, geralmente, em regra, quando ele comete o crime, ele não age, ou seja, ele não desenvolve o ato de ofício. Então, em regra, se o cidadão cai na corrupção passiva, ele vai ter o aumento de pena, de 1/3.
Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, aí a pena é pequena, detenção de 3 meses a 1 ano, e eu quero que vocês gravem esse parágrafo 2º também. Importantíssimo para a nossa prova. Prestem atenção. O parágrafo 2º é uma modalidade menor da corrupção passiva, mas continua sendo corrupção passiva. Senhores, o que acontece aqui? E por que a pena é pequena? Porque no parágrafo 2º, o funcionário público não visa uma vantagem ilícita. Ele não visa uma vantagem patrimonial, uma vantagem econômica. Ok, senhores? Então, no parágrafo 2º, o que acontece, professor? No parágrafo 2º, acaba que o funcionário não age de ofício, não pratica o seu dever funcional por estar cedendo a pedido ou influência de outrem. Então, estamos lá na questão da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, ela aborda um veículo, ok? Dali de dentro, o indivíduo, o motorista não apresenta os documentos exigidos, não é? Ou apresenta com deficiência, sem o IPVA pago, alguma coisa nesse sentido. O dever de ofício manda que o policial rodoviário federal haja de acordo com a lei, não é? Apreenda o carro, faça as notificações. O policial rodoviário federal assim iria agir, mas aí ele recebe um telefonema de um superior hierárquico que fala assim, olha, esse indivíduo aí é dono de uma pedreira e ele tá cedendo material para as obras dos postos da Polícia Rodoviária Federal. Alivia esse camarada aí, ok? E esse policial rodoviário federal que o abordou acaba por aliviar. Mas ele aliviou, mas ele tomou providência? Não tomou. Ele poderia fazer isso? Claro que não, a lei está acima de tudo e de todos. Ele tem que cumprir a lei, existindo pedido ou não de outra autoridade, de um superior, de um conhecido, não interessa. Ok? Então ele não poderia. Por que eu peço para vocês para focarem no parágrafo 2º? Porque não raras as vezes, nas nossas provas, eles vão tentar jogar o parágrafo 2º em contraposição com o crime de prevaricação que nós vamos analisá-lo. Aguarde que daqui a pouco chegaremos no crime de prevaricação. 318 fala assim, ó, facilitar com infração do dever funcional a prática de contrabando ou de descaminho. Meus amigos, prestem atenção. O 318 não está punindo o contrabando ou o descaminho. O 318 está ligado ao funcionário que tinha o dever de coibir o contrabando ou descaminho. Pega um agente alfandegário, ele que teria que fiscalizar, que não deixar o produto passar, ou ele recebendo ou fazendo vistas grossas, ele deixa o produto passar. Então, aqui para o artigo não interessa se o objetivo foi para receber alguma coisa ou não receber, mas de qualquer forma ele facilitou. Ele afastou as dificuldades que teria aquele indivíduo para passar com material contrabandeado ou através do descaminho. Qual a diferença do contrabando para o descaminho? No contrabando, eu tenho a entrada no país de material ilícito, de material proibido, ok? Arma de fogo, por exemplo, droga, tudo isso é material contrabandeado. A lei proíbe a entrada, ok? E o descaminho? O produto é permitido, a venda, comercialização no Brasil sem restrição, ok. Só que o produto
ele entra sem o pagamento dos tributos devidos. Ok? Então, este funcionário que facilita a entrada desses produtos ou sem o pagamento de tributo devido ou material proibido, ele cai no artigo 318. Por quê? Porque ele está se utilizando da função para facilitar uma coisa que é combatida pela lei, que é o contrabando e o descaminho. E agora chegamos então, senhores, no crime de prevaricação, 319. Vejam bem como o legislador o definiu: retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Caríssimos, parece que é a mesma coisa. É o funcionário público, de novo, que tem o dever de ofício, que tem um ato de ofício em suas obrigações, deveria assim agir, mas ele não age. Ele indevidamente, ou ele retarda, ou ele deixa de praticar, ou ele pratica esse ato contra o que a lei manda. Fato é que o ato de ofício, de acordo com o que está previsto na lei, não é adotado. Só que aqui na prevaricação, o funcionário público tem um interesse todo especial, uma finalidade toda especial, qual seja, satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Caríssimos, interesse ou sentimento pessoal está ligado ao indivíduo, é particular, é pessoal. Pode ser por ódio, por amor, por afeição, por laço sanguíneo, mas ali existe um interesse ou sentimento pessoal. Pode ser pela preguiça, interesse pessoal. Ah, não quero adotar, estou cansado demais. Interesse pessoal, mas é particular. Isso é que eu quero que vocês entendam. Quando se fala em sentimento ou interesse pessoal, você tem que ver o seguinte: é meu, é da pessoa, é do funcionário autor do crime. Enquanto, meus amigos, vou até voltar, enquanto aqui no parágrafo 2º, na corrupção passiva, o interesse aqui não é meu, não é do autor do crime, não é do funcionário, é de um terceiro, é de outrem. Senhores, quando o mesmo policial rodoviário federal abordou aquele carro, estava sem documentação, mas ele não tomou as providências porque o motorista era seu parente, prevaricação, porque ali existia um vínculo daquelas pessoas, um vínculo sanguíneo entre aquelas pessoas, um interesse do funcionário público em beneficiar aquele motorista. Prevaricação. No exemplo que eu passei, do cidadão que contribuía na construção dos postos da polícia rodoviária, nesse exemplo, o que aconteceu? Não existia vínculo, não existia ligação entre o policial rodoviário federal que abordou e o motorista do caminhão, não tinha vínculo nenhum. Ele não tinha nenhum sentimento, seja negativo ou positivo, para com aquele motorista. O sentimento, o interesse veio de outrem, de um terceiro, fora daquele contexto. Perfeito? Vamos lá. 319A, que cai também no crime da prevaricação. Vejam bem, foi inserido, incluído aqui. Deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir o dever legal, o dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Meus amigos, esse é um crime omissivo. É dever do diretor da penitenciária, é dever dos agentes penitenciários não permitirem a entrada e a utilização do aparelho celular, por exemplo, do rádio comunicador.
É dever isso, senhores. Isso é ato de ofício, eu tenho que adotar. Eu tenho que adotar um comportamento positivo no sentido de fazer as verificações devidas. Quando eu me abstenho de ser diligente, quando eu me abstenho de tomar um comportamento positivo e fazer as revistas de forma correta, e fazer a revista na cela do preso após as visitas, eu estou adotando um comportamento omissivo, é o deixar de fazer. E este comportamento é criminalizado agora. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, para aqueles que foram omissos. O 320 trata da condescendência criminosa. Vejam bem, deixar o funcionário, por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Meus amigos, esse crime é um crime doloso, ok? Por quê? Porque indulgência quer dizer tolerância, quer dizer clemência, quer dizer vontade de perdoar. Então, o funcionário, meus amigos, ele é atrelado totalmente à lei. Não existe esse negócio, eu sou bonzinho e vou tratar todo mundo de uma forma boazinha. Não existe isso, não. O funcionário público tem o dever com a lei, não é com o seu sentimento. Ok? Se a lei fala que determinado fato é crime ou é transgressão disciplinar, aquilo ali vai ser e tem que ser levado a efeito como crime ou transgressão disciplinar. Não existe essa questão de, não, eu sou bonzinho, então eu vou passar a mão na cabeça, não vou tomar providência, porque se eu não tomar providência, o meu comportamento é criminalizado. Então, o comportamento daquele tolerante, daquele indulgente, é criminalizado. Agora, vejam bem, quando o comportamento é criminalizado, e é nesse aspecto que nós temos que ficar extremamente ligados. Olha só, deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Isso quer dizer o seguinte, se eu vejo um subordinado meu cometendo uma infração, e aqui infração está no sentido genérico, um crime, uma contravenção penal, qualquer que seja, se eu vejo uma infração ocorrendo fora do exercício funcional e não tomo providência, meu comportamento não é criminalizado. Agora, se o fato acontece no exercício do cargo, aí eu tenho que tomar providência. Ok? Então vejam bem, diretor de uma penitenciária observou um agente penitenciário comercializando um produto com o preso ou favorecendo o preso em determinado aspecto. O agente penitenciário, lógico, está cometendo uma infração no exercício funcional do cargo. Então, o diretor tem que tomar providência contra aquele funcionário, quer ele queira, quer ele não queira. Se ele se omitir e não tomar providência, ele cai no crime de condescendência criminosa. E vejam bem, até aqui eu falei do diretor, por quê? Porque o diretor da penitenciária ele tem poder de punir os seus subordinados. Então ele cai nessa primeira parte do artigo, deixar de responsabilizar, porque o diretor tem competência para responsabilizar o subordinado. Agora, quando o agente público não tem competência para responsabilizar, vamos no mesmo exemplo, ao invés do diretor ter surpreendido esse agente, outro agente penitenciário surpreendeu. Outro agente subordinado visualizou o cometimento da falta por aquele agente que estava passando para o preso uma determinada situação que não é tida como lícita. Ok? Esse outro agente que viu, ele também tem obrigação legal, gente. Se ele simplesmente virar as costas e for tolerante, ele cai no crime também. Cai no crime nessa segunda parte. Quando lhe falta competência de não punir, de responsabilizar, ele tem que levar o fato à autoridade competente. Então, ele teria que comunicar ao diretor da penitenciária
sobre o desvio do outro agente. Se ele não faz isso, ele incorre também no crime de condescendência criminosa. Senhores, o artigo 321, ele traz a advocacia administrativa. Para quem lê esse título, advocacia administrativa, parece que o 321 está ligado, ou é um crime que está ligado à advocacia. Ah, está ligado a advogado? É algum problema que o advogado vai responder? Não, vocês vão ver. Olha só, patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Qualquer funcionário pode cair nesse crime aqui, senhores. Ok? Pode ser um advogado, funcionário público? Pode. Pode ser outro que não tem nada a ver com a formação jurídica? Pode. Meus amigos, o patrocinar aqui, o advocacia administrativa, está ligado à questão de promoção de defesa. Está ligado à promoção de algum, ou patrocínio de alguma necessidade, algum interesse. Ok? E quando a gente fala em patrocinar, nós estamos falando em defender, beneficiar, proteger algum interesse, que nesse caso é um interesse privado. Então vejam bem, o funcionário público, ele tem um interesse privado em um determinado assunto. O interesse privado, ele está se confrontando com o interesse público. Olha só, o cidadão é funcionário público, ele tem que defender o interesse público, mas naquele assunto ele tem um interesse particular ali, um interesse privado, que contraria o interesse público. Então o que ele faz? Ele, valendo-se dessa qualidade de funcionário, ou seja, valendo da facilidade que ser funcionário público lhe proporciona, acesso a sistema, acesso às pessoas que trabalham naquele ambiente, o que ele faz? Ele entra com algum tipo de pedido, algum tipo de pleito, mas se favorecendo disso aqui, dele ser funcionário. Então ele consegue informações privilegiadas, ele consegue um acesso mais facilitado, ele consegue furar uma fila que existia de pessoas que estavam patrocinando o mesmo pedido. Então vejam bem, por conta de ser funcionário, ele acaba patrocinando um interesse contra a administração, mas no uso dessa qualidade. É isso que é criminalizado. Se o interesse é ilegítimo, aí a pena vai ser maior, detenção de 3 meses a 1 ano.